castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos continuar aqui nossa tarefa de compreender um pouco mais a respeito do culto, né, que agrada a Deus. É o tema que nós temos trabalhado, né? Já vimos aqui duas questões importantes. A primeira delas, a questão do amor a Deus, não é? A eleição como parte da razão pela qual nós devemos cultuar a Deus do modo como Ele quer, como Ele ordena, porque Ele nos escolheu, né, antes dos tempos eternos, e por essa razão, por essa gratidão que nós devemos demonstrar, né, o nosso culto deve ser um culto conforme as suas ordenanças. Nosso coração ele deve ser sempre movido por gratidão, uma gratidão profunda de quem Deus é, especialmente no fato de que Ele nos amou antes dos tempos eternos, nos escolheu. Então, por isso, não há razões para que a gente possa cultuá-lo de uma maneira diferente disso, provocando talvez a ira dele, né, em relação àquilo que nós temos de oferecer. A segunda razão é com relação à honra que o nome dele merece. Nós devemos honrar o nome do Senhor, porque nós honramos os nomes das autoridades, nós honramos os nomes daqueles que são superiores a nós, né? Honramos as autoridades eclesiásticas, autoridades civis, autoridades familiares, nossos pais, mães. Então, se é assim com as pessoas que são iguais a nós, deve ser assim muito mais com aquele que é muito superior a nós, que é o nosso Deus. Então, no culto, nós expressamos o verdadeiro amor por causa da eleição e expressamos a nossa devoção sincera por causa da grandeza do nome de Deus e da honra que só Ele merece. Por isso, o profeta aqui, usando as palavras do próprio Senhor, nos diz: por que nós vamos trazer ofertas que sejam manchadas, ofertas enfermas, doentes, né? Para oferecer a esse Deus que tanto nos ama e um Deus que merece a nossa adoração por ser Ele grande, poderoso. Por que nós tratamos Deus, né, como algo secundário de nossa vida? E o profeta chega a dizer que Deus olha para esse povo e se cansa deles, né, dele, porque Deus diz: que canseira, né? Eu não quero ficar aqui assistindo este culto, que é um culto falso, porque é um culto motivado só por uma questão mecânica, um desejo formal, né? Não há a verdadeira espiritualidade no coração, não há uma demonstração genuína de amor, não há uma oferta sincera da parte do meu povo. Então, é chato, né? E infelizmente, irmãos, como nós já vimos nos estudos anteriores, é exatamente assim que às vezes nós nos sentimos em alguns lugares em que o culto a Deus tem sido prestado. Você vem para um ambiente e aquele ambiente é um ambiente chato, cansativo, moroso, em que não há uma verdadeira devoção, não há uma piedade por parte daqueles que adoram a Deus, né? Então fica aquela coisa arrastada, monótona, cansativa, a pregação da palavra muitas vezes arrastada, os hinos cantados, os cânticos e hinos sem qualquer tipo de alegria, né, expressa no rosto das pessoas. Então, você vê exatamente aquilo que Deus não deseja receber, que é esta repetição mecânica, formalista, muito parecida com aquele cenário que nós estudamos recentemente da igreja de Éfeso, uma igreja que tinha uma excelente doutrina, uma base teológica profunda, mas uma igreja que tinha perdido esta devoção, este amor, este desejo de demonstrar, não é, com alegria, com vibração, a glória do Senhor e a honra devida ao seu nome. Por isso, irmãos, o texto de Malaquias tem nos motivado, né, a repensar a maneira como nós nos apresentamos para o culto a Deus, a maneira como nós chegamos à presença do Senhor. Deus não quer que nós sejamos frequentes à igreja simplesmente pelo fato de que o nosso nome será computado ali na chamada, né?
como alguém que está sempre presente. Não, Deus não quer isso. Deus não quer uma presença física com uma ausência espiritual, né? Isso não faz sentido na vida cristã. A vida cristã é uma vida de presença tanto física quanto espiritual, né? Nós estarmos de fato conectados a este corpo, que é o corpo do Senhor, a igreja, e fazendo isso de uma maneira que seja agradável, sobretudo a Ele, e também aos nossos irmãos, ao nosso próximo, porque é isso que o Senhor nos ordena, amar a Deus sobre todas as coisas e também ao próximo, como a nós mesmos. Então o culto é um culto que deve pensar primeiramente em Deus, levar todo o nosso pensamento e toda a nossa devoção a Deus, e ao mesmo tempo também amar o nosso próximo, ou fazer do culto um culto também que demonstre esta unidade cristã, que aliás foi o que Paulo condenou lá em Corinto, né? Naquele texto da ceia, que os irmãos conhecem bem, porque ali é um texto em que havia um culto, mas um culto individual, não é? Dissociado da coletividade ou da comunidade cristã. Não é esse o propósito. Nós não devemos vir para o culto também pensando só em nós mesmos. Não, nós nos apresentamos a Deus como família. Pai nosso, nós somos um povo, né? Essa semana eu estava dando uma aula sobre algumas filosofias orientais, né? Como, por exemplo, taoísmo, confucionismo, que são teorias da filosofia oriental que tem muita proximidade com algumas religiões orientais, como o budismo, por exemplo, né? Hinduísmo, esses ismos aí que são vindos lá do Oriente. E uma coisa interessante nessas religiões e filosofias é que todas elas privilegiam o indivíduo, não é? O nascimento do budismo, por exemplo, vem desse afastamento, né, do Siddhartha Gautama, que foi depois quem se transformou no Buda, né? Ele resolveu se afastar das pessoas, se afastar dos problemas do mundo, né? Se retirar, como fazem até hoje os monges tibetanos. Eles vão para as montanhas, né, do Tibete, eles saem do contexto das cidades e vão para um lugar bem isolado, né? E ali eles criam sua família, criam seus filhos, sem qualquer contato com a sociedade, porque na cabeça deles, expor essas pessoas a essa situação do mundo, né, que para eles é uma situação ruim, é uma forma de corromper as pessoas, né? Então eles se retiram, muito parecido inclusive com o movimento monástico que surgiu na Igreja Católica também, os monges que se retiravam, iam para as suas meditações, né, numa tentativa de ao saírem do contexto do mundo, buscarem uma espiritualidade individual, uma espiritualidade própria, se encontrarem com a divindade, né? Então essas religiões, elas contrariam o cristianismo em tantas coisas, inclusive nisto, porque o cristianismo, que provém do judaísmo, que também tem esta mesma raiz coletiva, são religiões que prezam e incentivam a comunidade, o coletivo, nunca o individual. Então, lembram, por exemplo, que quando Deus chama Abrão, Ele chama Abrão para fazer de Abrão uma família, uma nação, né? Ele diz, olha, sai dos seus parentes, sai da sua individualidade e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e a partir de você eu vou criar uma nação, né? E o cristianismo também, porque Jesus, quando recebe ali o anjo, né, diz para Maria a quem ela daria a luz. Então o anjo diz, olha, ele vai chamar Jesus porque ele vai salvar o seu povo. E o próprio Jesus também, na oração do Senhor, nos ensinou a orar Pai Nosso. Então repare que a ideia de comunidade, né, a ideia de coletividade, de comunhão, de povo, de nação, ela está muito presente já no judaísmo ali, já no início do povo de Israel, do povo judeu, e progride, não é, nesta revelação até que chegamos à encarnação de Jesus Cristo, e com aquilo que nós chamamos, né, do início do cristianismo ali, ou da era cristã, embora nós saibamos que toda a Bíblia é cristã, né? Toda a Bíblia é cristianismo, mas dividindo nessa marcação histórica. Então a gente percebe que enquanto algumas religiões, elas equivocadamente privilegiam o indivíduo, né? Então você tem que se retirar para que a espiritualidade ela venha sobre você. No cristianismo é o contrário, você precisa se aproximar das pessoas, do corpo,
Você precisa se reunir à família para que Deus fale de maneira especial a você, né? Então, aliás, esse é um tópico do nosso catecismo que é muito interessante. Embora a leitura bíblica ela seja muito importante individualmente, diz o nosso catecismo que a leitura bíblica e a pregação da palavra no culto público tomam uma dimensão, uma importância maior do que o estudo individual. Por que isso, né? Porque Deus escolheu ensinar a igreja por meio da leitura pública, da leitura coletiva das Escrituras. Então, quando nós fazemos o que fizemos agora, por exemplo, abrir a Escritura e lermos juntos, ou quando o pregador vem no culto e prega a palavra para todos, esta é uma maneira especial de Deus nos instruir, de Deus nos falar. Por isso que nós não somos adeptos, né? Muito pelo contrário, nós incentivamos as pessoas a se afastarem dessa ideia de que ela pode ser cristã sem frequentar uma igreja, ela pode ser crente sem fazer parte de uma igreja. Isso não existe, não existe. Esse movimento aí dos chamados desigrejados, né? As pessoas que às vezes tiveram alguma decepção com o corpo eclesiástico e elas se afastam, eu não vou na igreja não, eu sou crente, eu creio em Jesus, tal, mas não vou na igreja. Esse é um argumento falso, porque a Escritura diz que nós não devemos deixar de congregar, como aliás era costume de alguns, já naquela época, né, em que o escritor aos Hebreus produziu aquele texto. Então, irmãos, estar na igreja do Senhor, participar dos trabalhos, das atividades, especialmente do culto a Deus, né, é uma obrigação do crente, uma obrigação não mecânica, obviamente, não legalista, mas uma obrigação no sentido de que nós somos povo, nós somos nação, nós somos corpo, nós somos coletividade. Então, quando nós estamos aqui, Deus nos fala mesmo de maneira especial. E a gente pode provar isso, né, na nossa própria experiência prática. Quantas vezes alguns irmãos dizem, pastor, eu estava desanimado, e vim à igreja, ouvi o irmão pregar, ouvi, não é, a leitura bíblica, ouvi e tal, e Deus me falou de maneira especial, né? Isso acontece muitas vezes. Às vezes você está com um problema, às vezes está com um pecado para ser tratado, e você vem à igreja e aí de repente aquela mensagem cabe lá no seu coração direitinho, né? Alguns até dizem, o senhor estava sabendo do meu problema, porque parece que o senhor falou para mim, né? Então é isso, Deus age de uma maneira especial mesmo quando nós estamos junto do povo de Deus. Por isso, irmãos, terminando aqui essa introdução, não deixemos de congregar, porque é no culto a Deus que nós demonstramos o nosso amor a Deus, pelo fato de Ele nos ter escolhido antes dos tempos eternos, como vimos na primeira parte, capítulo 1, de 1 a 5, e é também no culto a Deus que nós demonstramos a honra que nós devemos ao nome santo do Senhor, como vimos aí na segunda parte, versículos 6 a 14 do capítulo 1. E agora nós vamos entrar no capítulo 2, meus irmãos. O capítulo 2, ele é dividido também, nós vamos dividi-lo em duas partes, né, ou em duas mensagens, embora eu vá passar agora muito rapidamente pela primeira parte e vou focar mais na segunda parte, que é quando, mais uma vez, nós temos também uma pergunta que é feita pelo povo, por Deus, aliás, o povo responde e Deus então instrui este povo. Mas antes nós vamos orar, né, mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos dê entendimento nesta manhã. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxeste aqui na Tua casa para, mais uma vez, termos o privilégio de ouvirmos a Tua santa palavra. Ó Pai, abra os nossos corações, inclusive o meu próprio coração, para que a Tua palavra seja motivadora de mudanças, de transformações em nossas vidas. Ó Deus, todos nós aqui temos questões a corrigir em nossas vidas, temos demandas a serem corrigidas, porque não somos perfeitos e se formos mesmo avaliar a nossa vida à luz da Tua palavra e se o Senhor prescrutar os nossos corações, certamente, ó Deus, Tu encontrarás ali algumas questões perigosas que muitas vezes, ou talvez não sejam necessariamente pecados, mas quem sabe seja o início talvez de um desejo desordenado, de uma cobiça, e que, se não for tratada, poderá causar, ó Deus,
um mal muito mais grave, muito pior nas nossas vidas espirituais. Então, como a tua serva orou aqui agora há pouco, nós clamamos pela tua misericórdia, clamamos pela tua graça, para que o Senhor, em nome de Cristo, possa nos atender, ó Deus, com a tua santa misericórdia, não nos dando aquilo que merecemos de verdade, mas que a tua graça, que nos dá muitas coisas, e todas elas que não merecemos, possa se fazer evidente agora em nossas vidas e nesta exposição que faremos, neste breve tempo que teremos, para que todos nós aqui sejamos instruídos e possamos, inclusive, nos capacitar também para instruir outros, aqueles irmãos que porventura não estão aqui presentes, mas que talvez poderiam estar neste momento para ouvir a tua palavra, porque, quem sabe, este tema não seria exatamente para estas pessoas. Nós cremos na tua soberania, cremos que nós que aqui estamos porque o Senhor nos trouxe, e queremos também que o Senhor nos use como instrumentos propagadores da tua palavra, que não guardemos apenas para nós, mas que sejamos também sal e luz, como Cristo nos ordenou, para que, à medida que conversarmos com as demais pessoas, sejam nossos irmãos em Cristo, ou sejam aqueles que precisam da tua palavra evangelística, que nós tenhamos, ó Deus, os nossos lábios preparados para, como disse o apóstolo Pedro, responder adequadamente a todos quantos pedirem a razão da esperança que há em nós. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, abençoe também as demais classes, as irmãs e os irmãos que estão ministrando também nesta manhã, desde as criancinhas, que o Senhor, em nome de Jesus, possa nos abençoar a todos, para que nós, nesta manhã, toda a tua igreja, desde o menorzinho até nós aqui adultos, sejamos instruídos poderosamente pela boa palavra do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira parte de Malaquias 2 é uma exortação muito poderosa, muito forte aos sacerdotes. E, embora nós não tenhamos hoje sacerdotes como tínhamos no Antigo Testamento, nós cremos que esta palavra a respeito dos sacerdotes aqui se enquadra muito bem nas pessoas dos líderes das igrejas, especialmente os pastores, que nós chamamos também de presbíteros, né? Que são aqueles que são escolhidos por Deus, primeiramente, e depois pela igreja do Senhor, para serem os seus líderes, os seus pastores. Repare que a denúncia que é feita aqui no texto, resumidamente, é de que estas pessoas, estes sacerdotes que deveriam cumprir a sua função principal de representar Deus entre o povo e também o povo para com Deus, era uma via de mão dupla, né? O sacerdócio, ele envolvia tanto a palavra de Deus até o povo, quanto também a representação ou a mediação do povo para com Deus. A acusação que Deus faz aqui, ela é muito clara. Deus diz que estes sacerdotes, eles não estavam ensinando a palavra de Deus com fidelidade. A denúncia aqui é de que a pregação estava sendo adulterada por estas pessoas. Então, repare bem, aí eu vou ler aqui a primeira parte, peço que os irmãos acompanhem aí. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Então, repare que Deus agora, né, retira o diálogo que ele estava fazendo com o povo e vai diretamente aos líderes. E ele continua: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Ou seja, à medida que eles abençoassem o povo, aquelas bênçãos seriam transformadas em maldição, porque eles não estavam cumprindo o seu papel com fidelidade, conforme Deus havia ordenado. Aliás, Deus diz, né? Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no
coração. Então aqui já há uma denúncia muito clara de que aqueles sacerdotes não estavam honrando o nome do Senhor. E nós já aprendemos, irmãos, especialmente quando falamos lá nos 10 mandamentos, né? O que significa honrar o nome do Senhor? O terceiro mandamento, o quinto mandamento, eles nos ensinam que significa compreender todo o ser de Deus e glorificar a Deus por tudo aquilo que Ele é, todos os seus atributos, né? Então é amar a justiça de Deus, amar o amor de Deus, amar a santidade de Deus, ou seja, é trazer para o nosso coração verdadeiramente o ser de Deus e viver de acordo com esse ser, propagando e ensinando este ser às pessoas. Diz aí também uma outra maldição, versículo 3: eis que vos reprovarei a descendência. Olha que linguagem pesada. Atirarei excremento ao vosso rosto. Excremento, os irmãos sabem o que é, né? Excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. A ideia aqui é uma ideia, como eu disse, uma linguagem bastante dura, né? Deus está dizendo aqui que Ele pegaria todos aqueles restos de coisas, né? Daquela podridão dos animais que eles estavam oferecendo e jogaria de volta contra eles, né? Esta é uma linguagem figurada, obviamente, né? Isso não aconteceria literalmente, mas é uma forma de Deus dizer: olha, pegue tudo que vocês estão trazendo aqui e eu atiro no rosto de vocês de volta, porque nada disso aqui me interessa. Olha que linguagem pesada, né? Se a gente transporta isso, por exemplo, para o campo do ensino, que é o propósito aqui, inclusive, para o campo da pregação, imagine o pregador pregando a igreja, ensinando coisas à igreja que ele próprio não crê, ele próprio não vive aquilo que ele ensina, e pior do que isso, às vezes ele não vive e ensina coisas falsas, né? Como faziam muitos dos falsos profetas, dos falsos mestres, e Deus agora dizer: olha, eu vou pegar tudo isso que você ensinou e vou jogar no rosto de vocês, porque tudo isso aí não me vale de nada, tudo isso é excremento. Linguagem pesada, né? Muito pesada de Deus. Excremento ao vosso rosto. Quer dizer, o que vocês estão pregando aí, o que vocês estão ensinando é excremento. Olha que linguagem, né? Excremento que vocês estão ensinando. Quer dizer, além de não servir para nada, ainda é podre, é inútil, sujo, não é? 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança, esse é um ponto importante, porque nós vamos ver a aliança sendo falada exatamente na segunda parte, a aliança continue com Levi. Quem era Levi? Os irmãos sabem, Levi era a tribo especial que foi escolhida por Deus, né? A tribo de Levi, os chamados levitas. Eles não receberam parte na divisão das terras, mas eles eram especiais no cuidado que eles deveriam ter para com a casa de Deus, né? Os levitas eram responsáveis pela adoração, por assim dizer, né? Para resumir uma palavra, eles eram responsáveis pela adoração. Tudo que tinha a ver com a adoração, eles eram responsáveis. Então, a preparação do culto, dos sacrifícios, das músicas, né? Tudo ali cabia, né, aos da tribo de Levi. Esta era a porção deles, né? E por isso, inclusive, eles deveriam receber das outras tribos o sustento. Aliás, este é um argumento, fazendo apenas um parênteses aqui, é o argumento para que as igrejas sustentem os seus ministros que se dedicam ao ensino, né? Embora nós saibamos que os ministros não são levitas, né, como algumas igrejas neopentecostais atribuem, né, os levitas. Não, nós não temos levitas hoje. Mas a analogia, né, a comparação que se faz aí é esta. A tribo de Levi, ela não recebia uma herança à parte. Então, a herança dela era servir à igreja, ao povo, né? Então, as tribos davam à tribo de Levi o seu sustento. Então, por isso, esse é um dos argumentos, porque a igreja deve sustentar aqueles ministros, aqueles presbíteros que se dedicam especialmente à pregação, ao ensino da palavra, né?
Este é um dos argumentos. Há outros, mas este é um dos argumentos. Exatamente para que esta pessoa fique tranquila com relação ao seu sustento diário e não precise buscar outro sustento, que o que Paulo chama lá de fazer tendas, né? Eu vou precisar fazer outra notinha de rodapé aqui, porque é importante. Irmãos, há pastores que precisam trabalhar fora, né? Porque às vezes as igrejas não têm mesmo condições de sustentá-los, porque a igreja é pequena, a arrecadação é pequena, e por mais que os irmãos desejem, né, queiram, elas não podem sustentar. Então há casos em que o pastor precisa mesmo trabalhar fora, buscar outro sustento e tal. Mas essa, a meu ver, deve ser uma exceção, não deveria ser a regra, né? Deve ser apenas uma exceção. Por quê? Porque à medida que o pastor ele está em outras coisas, em outras atividades, mesmo que elas sejam paralelas às atividades da igreja, né, ou seja, também sejam atividades de misericórdia ou de ensino, etc., ele acaba tendo o seu tempo muito reduzido em relação àquilo que é o principal do seu ministério, que é o ensino, né? A pregação, o ensino. Então, é importante, e graças a Deus, né, eu estou falando isso exatamente para louvar a Deus pela Igreja do Vale, porque graças a Deus a Igreja do Vale reconhece isto, né? E inclusive representada pelo conselho, incentiva e exige do seu pastor esta presença, né? Este ministério, né, de ensino e de tempo, né, para ensinar a igreja. Então, é bom que seja assim mesmo, que os pastores tenham tempo para se dedicarem, né, ao ensino, à preparação da igreja, porque esta é a principal função aqui. Os sacerdotes aqui de de Malaquias, né, de Judá aqui, conforme Malaquias, eles estavam negando exatamente esta obrigação de ensinarem a palavra de Deus como de fato Deus havia ordenado. E pior do que isso, além de não ensinar, eles estavam tratando isso com leviandade, né? Quer dizer, eles não estavam tratando isto com o coração, como nós vimos lá no versículo 2, não vos propondes isto no coração. Versículo 5, minha aliança com ele foi de vida e de paz, a aliança com Levi, né? A tribo de Levi é uma tribo que teria vida e paz, porque era uma tribo especial, porque ela seria especialmente designada para a adoração. Ambas lhe dei, ou seja, paz e vida, eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu. Levi, a tribo de Levi me temeu. E tremeu por causa do meu nome. Repare que a honra dos levitas era muito clara, né? Se a gente lê, por exemplo, o Salmo 73, que os irmãos, eu sempre cito aqui, né? Ali você percebe a preocupação de um levita de agradar a Deus, né? Daqueles que eram responsáveis pelo culto a Deus, a maneira como eles entendiam a subida à adoração, por exemplo, no Salmo 84, não é? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Então, mais vale um dia na tua presença do que 1000 fora dela. Ou seja, os levitas tinham de fato esta devoção especial por estar na casa de Deus, a preparação para o culto. Basta os irmãos lerem os salmos que são escritos por levitas especialmente, os irmãos vão perceber isto, né? O convite que eles fazem, né? Subam à casa do Senhor, venham todos à casa do Senhor, aclame ao Senhor o seu nome. Quer dizer, os levitas tinham esse papel especial de convidar o povo para estar reunido na presença de Deus e que o povo considerasse este estar na presença de Deus como algo especial, mais especial do que qualquer outra coisa, né? Os levitas tinham esse papel, mas ao que parece, esse contexto aqui era outro. Porque agora os sacerdotes, né, contrariamente aos da tribo de Levi, ao que a época de Levi fazia, esses sacerdotes agora estavam, de fato, transtornando o culto a Deus
ou transformando o culto a Deus em algo mecânico, algo maçante, chato, falso, né, hipócrita, e Deus então vem contra eles dizendo, versículo 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca, lá na época de Levi, né? A verdadeira instrução, a pregação correta estava na boca deles, e a injustiça não se achou nos seus lábios, que é uma maneira de dizer a mesma coisa, né? Quer dizer, aquilo que eles pregavam era verdadeiro, era a palavra de Deus. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Olha que interessante. Então, os levitas cumpriam um papel fundamental, né, de pregar a verdade do Senhor, de andar com o Senhor. Repare que aqui, irmãos, tanto a palavra quanto o comportamento. Tanto a palavra, aquilo que eu falo, quanto aquilo que eu faço. O versículo mostra essas duas coisas. Eles pregavam a verdade, mas também eles andavam a verdade, né? Eles praticavam a verdade no dia a dia, porque eles se apartavam da iniquidade. E não só eles, como eles levavam muitos também a se apartarem da iniquidade, que é o que o líder deve fazer, né? Não apenas ele viver uma vida que agrada a Deus, uma vida pública que agrada a Deus, mas cuidar daqueles que porventura também não estejam andando deste modo e que precisem se adequar a esta vida em que a profissão da sua fé, a profissão verbal, seja coerente com a sua prática de vida no dia a dia. Por quê? Versículo 7. Olha o que o sacerdote tem que fazer, e aqui agora muito diretamente voltado para nós que somos professores, né? Pastores, docentes, pregadores, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Por quê? Porque ele é o anjo, o mensageiro do Senhor dos Exércitos. É isso que um pastor deve fazer. O pastor deve ser mensageiro do Senhor. Por meio de quê? Do conhecimento que Deus dá na sua palavra e da instrução que ele deve promover aos seus irmãos, às suas ovelhas. Ele é mensageiro do Senhor. Mas o versículo 8 vai agora denunciar: mas vós vos tendes desviado do caminho, e, olha que tristeza, irmãos, por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. E aqui eu confesso aos irmãos que todos estes textos, eles me deixam numa situação muito desconfortável, porque esse é o ponto, né, do ministério do ensino. Eu fico pensando, e penso com sinceridade mesmo, irmãos, às vezes eu me pego assim, pensando, será que é isso mesmo, né? Porque, às vezes, a nossa instrução, a maneira como nós ensinamos, ela muda vidas, para o bem ou para o mal. Então, você pode perceber que muitas pregações, que não são pregações bíblicas, conforme a gente ouve por aí, elas desviam as pessoas do caminho verdadeiro. Elas levam as pessoas a uma compreensão falsa a respeito de Deus, e, consequentemente, a uma compreensão falsa a respeito do homem, a respeito da salvação, não é? Sem querer fazer qualquer trocadilho aqui com o nome do sacerdote, mas eu converso muito com o Levi, né, sobre isso. O Levi nosso aqui, né? Não esse. Falando sobre essas coisas, né, Levi? Às vezes, como que a pregação... Deixa eu colocar o óculos aqui para eu enxergar Levi direito. Como que a pregação, a pregação mal feita, né, uma pregação antibíblica, uma pregação humanista, agora mesmo nós comentamos ali, né, como que uma interpretação humanista da Escritura, ela transtorna completamente a vida de uma pessoa, porque a pessoa passa a confiar em mentiras, né? Essa pregação, por exemplo, da teologia da prosperidade, que a pessoa vai ter sucesso, que se você não tem sucesso é porque você não tem fé,
Se você está doente é porque você está com pecado e não tem a fé suficiente. É uma pregação, irmãos, que escraviza as pessoas, porque as pessoas precisam correr atrás de tentar fazer alguma coisa e a culpa é sempre dela, né? Ela não vê graça nestas operações de Deus. Então a pregação falsa, a pregação mentirosa, a pregação antibíblica, ela causa um desastre na vida de uma pessoa. Uma pregação, às vezes, frouxa, no sentido de que, não, isso não tem problema não, as pessoas podem viver assim, assado, Deus é um Deus de graça, Deus perdoa, não é? Aquela pregação bem liberal em relação aos princípios morais, que infelizmente a gente vê também no nosso mundo aí evangélico, né? Um evangelismo frouxo, né? As pessoas fazem o que querem fazer e se dizem crentes, mas vivem uma vida completamente dissociada do genuíno evangelho, do que Deus nos ordena na Escritura. Por outro lado também, um legalismo religioso, né? Exagerado, ou seja, exigir das pessoas coisas que a Bíblia não exige. Então você criar regras, regras mesmo, morais ali, estatutos, né, que não são aqueles que a Bíblia estabelece. Você pesa sobre as pessoas, os chamados usos e costumes, né, por exemplo, você impor sobre o crente fazer alguma coisa, porque senão ele não é crente de verdade. Essas coisas todas são falso evangelho, são falsidades, né, da palavra de Deus. E ao que parece, essas pessoas aqui, esses sacerdotes que deveriam dizer a verdade, deveriam pregar o conhecimento genuíno, eles estavam pregando coisas das suas próprias cabeças e estavam tropeçando muitas pessoas. Aqui, os estudiosos, eles falam que estes aspectos aqui estão muito relacionados às questões morais. E os irmãos vão entender isto quando nós avançarmos agora para o ponto que é exatamente o ponto da advertência. Todas as vezes, irmãos, que nós temos uma doutrina capenga, nós vamos ter uma moral também vacilante. Se você tem uma doutrina ruim, você tem uma prática de vida ruim. É tiro e queda, assim, isso aí é uma relação causa e efeito. Se a sua doutrina é ruim, você vai viver uma vida prática ruim, porque você vai acreditar em coisas falsas e vai viver de acordo com aquilo que você acredita, né? Então, quer dizer, se você não entende o que Deus quer, você faz o que você quer e atribui a Deus aquele seu desejo. Não, Deus é assim, Deus é assado, Deus é amor, Deus não vai punir essas coisas. E a gente começa a utilizar argumentos sociológicos, né, culturais, da nossa época, da nossa geração, e a gente se esquece do que Deus disse mesmo na sua palavra. Essas pessoas aqui lembram que o contexto é que eles estavam voltando daquele exílio da Babilônia, eles tinham gostado daquelas coisas da Babilônia, tinham visto muitas coisas, e muito provavelmente agora os sacerdotes estavam validando aquelas práticas promíscuas, pecaminosas, que eles tinham visto na cultura pagã, e que eles estavam dizendo assim, isso não tem nada a ver não, gente, não é isso aí, a lei de Israel fala isso aí, mas nós temos que interpretar agora com os olhos da cultura, né? Não vamos levar tão a sério isso aí não, porque ninguém consegue levar tão a sério a palavra de Deus, não é? É engraçado, por exemplo, quando a gente vai fazer aquelas instruções sobre os presbíteros, né? Lá em Paulo, Timóteo e Tito, quase sempre alguém fala assim, pastor, mas se a gente for fazer isso tudo aí, ninguém pode ser presbítero, não. Mas não pode mesmo, não. É melhor não ter presbítero do que ter presbítero que não seja como é ali. Mas se for olhar para a nossa igreja, os presbíteros... então tira. É preferível ter um só que viva de acordo com aquilo ali do que ter 10 que não viva de acordo com aquilo ali. A Bíblia é difícil mesmo, irmãos. As regras que Deus impõe sobre nós são difíceis mesmo. Não tem como a gente ficar suavizando as coisas, dando... Não, Deus está dizendo ali, olha, você tem que ser irrepreensível. Então, o que significa irrepreensível? Uma pessoa que não tenha pecados públicos que
você fique por aí apontando. Então, se eu tenho um diácono, se eu tenho um presbítero que anda por aí, e eu desconfio das atitudes dele, ele me impõe pulga atrás da orelha, olha, ele está se tornando uma pessoa repreensível. Não é simples assim, né? Que não seja irascível. Se eu tenho um presbítero que quebra o pau, não aceita, qualquer coisa que você fala com ele, ele já está te xingando, já pega uma cadeira para jogar em você, não pode ser presbítero aí. Não pode. Não é assim? Não pode. Então, quer dizer, não tem como a gente suavizar as coisas. Ou é aquilo, ou não é aquilo. Não é? E, ao que parece, esse pessoal aqui estava fazendo isso, suavizando. Porque eles tinham tido contato com a Babilônia, muitos gostaram ali do clima, vamos dizer assim, daquela flexibilidade, né, da cultura pagã, e eles queriam aplicar isso ao povo de Deus. Aí Deus chega e fala, olha, vocês estão, olha o final do versículo 8, violastes a aliança de Levi. Qual foi a aliança de Levi? Lá no versículo 5. Minha aliança com ele foi de vida e paz, e eu dei ambas para ele, tanto vida quanto paz, porque ele temeu o meu nome. Agora vocês violaram. Se vocês violaram, o que vai acontecer? Vocês não vão ter nem vida e nem paz. Porque Deus promete, ele ao mesmo tempo, se ele prometeu essa justiça, ele vai cumprir, né? Olha o versículo 9. Por isso também eu vos fiz o quê? Desprezíveis e indignos diante de todo o povo. O que aconteceu com eles? Os sacerdotes? O povo perdeu o respeito por eles. O povo perdeu o respeito por eles. Isso acontece quando uma liderança não é uma liderança fiel a Deus. A igreja perde o respeito pela liderança. Certamente vocês já ouviram isso em algum lugar, já ouviram alguém falar sobre isso. Quando um pastor, quando os presbíteros, eles não impõem o respeito bíblico, ou seja, eles não têm as qualificações bíblicas, eles perdem o respeito. Ninguém respeita mais. Porque o indivíduo, ele se mostra repreensível, ele tem pecados graves, claros, públicos, e perde o respeito. Foi o que aconteceu com eles. Eles perderam o respeito. Deus tornou essa liderança aqui desprezível, indigna. Visto que, repare que a culpa é deles mesmos, né? Visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes o quê? Parciais no aplicardes a lei. O que significa se mostrar parcial na aplicação da lei? A lei, alguns pontos valem e outros não. Entendeu? Pastor, isso aqui a gente consegue fazer, mas isso aqui não tem jeito não, ué. Isso aqui não tem jeito não, isso aqui é só Jesus. Jesus é perfeito, eu não sou perfeito. Sim, querido. Quem chamou? Ah, Levi, fala aí, Levi. Também, porque à medida que eles aplicavam a lei naquilo que eles gostavam, vamos dizer, aquele povo que fazia aquilo ali estava tranquilo, né? Eles eram coniventes com alguns pecados, porque eles achavam que não eram pecados mais, enquanto que outros eles impunham talvez até uma pena injusta, até legalista ali, né? O fato é que eles escolhiam o que pregar, vamos dizer assim. Eu falei no seminário lá essa semana que um dos problemas de sermões temáticos, o que são sermões temáticos? São sermões em que o pastor ele não segue uma linha de um texto. Como os irmãos já estão acostumados, né, com o meu estilo de pregação. Os irmãos sabem que eu tenho pregado em séries que são séries completas, né? Então, eu sigo ali a sequência de um texto, de modo que eu já sei o que eu vou pregar,
até o final do ano. Tanto é que eu já mandei aí para as meninas o meu planejamento de pregação do primeiro semestre todo. Eu já sei o que eu vou pregar porque eu sigo uma linha do texto. Então, isso me obriga a passar por textos que talvez eu não escolheria de vontade própria se eu escolhesse temas dominicais. Porque quando eu tenho a liberdade de escolher temas dominicais, eu escolho aquilo de que eu gosto mais. Então, por isso que algumas igrejas, por exemplo, você não vê pastores pregando sobre alguns assuntos mais polêmicos, porque não é interesse, né, de pregar esses assuntos. Então ele prega coisas assim que todo mundo vai gostar, né? Todo mundo vai, são sermões escolhidos por vontade própria mesmo. E aí você às vezes acaba sendo parcial. Paulo, quando falou lá que ele ensinou todo o conselho de Deus, né, quando ele ensinou a igreja de Éfeso, Paulo quis dizer isso: olha, eu não escondi de vocês nada das coisas que Deus disse. Então essa pregação em série e sequencial, ela ajuda muito o pastor a não escolher textos de que ele goste, porque eu vou ter que pregar de qualquer jeito ali, e a maioria das pregações, muitas delas vão caber para mim primeiramente, para depois caber aos irmãos, né? Então isso força o pastor a não escolher textos e ao mesmo tempo expõe o pastor diante da igreja, porque aí se eu prego algo que eu não tenho vivido, naturalmente os irmãos vão perceber essa incoerência e vão talvez até me pastorearem naquele ponto, né? Então é muito interessante. Bom, os sacerdotes não queriam isso, eles queriam era pregar o que estava na cabeça deles, eram parciais na aplicação da lei. Deus então condena esse público, eles estavam aqui pervertendo o culto a Deus. Deus chama essas pessoas ao arrependimento, quando ele diz: sacerdotes, esta advertência agora é contra vocês, vocês precisam entender a gravidade que vocês estão, porque obviamente, irmãos, se a liderança ela não honra o nome de Deus, quem vai honrar? Não é? Se os líderes da igreja eles não são capazes de demonstrar para o povo de Deus a seriedade do culto, a seriedade de quem Deus é, o povo não vai seguir. Aliás, a gente até aprende, né, que as igrejas geralmente são reflexo dos seus líderes, e é isso mesmo, as ovelhas seguem o seu pastor. Não é? E aqui eu estou tratando pastor no sentido dos pastores, dos presbíteros da igreja, né? Se os presbíteros da igreja, e se aquele que é o presbítero docente, aquele que ensina, aquele que é o responsável por essa tarefa específica de ensinar, se nós ensinamos coisas que são falsas ou parciais, ou damos uma interpretação equivocada à Escritura, e pior do que isso, vivemos uma vida relaxada, irmãos, isso vai causar um desastre na vida do povo de Deus, porque vai ser um ensino falso, as pessoas vão ter uma prática falsa, errada, né? Além disso, os presbíteros, os pastores se tornarão repreensíveis nas suas condutas, e a igreja vai de mal a pior, porque os membros vão se sentir confortáveis de também desobedecerem à lei, né? Também desobedecerem à palavra de Deus. Então, somos e devemos ser exemplos. Não existe essa, irmãos, de que, pastor, mas é muito difícil. Sim, é difícil mesmo, mas se nós entramos nesta tarefa, é porque Deus vai nos capacitar e Deus quer que nós sejamos exemplos. Se os presbíteros, sobretudo presbíteros, né? Eu estou falando só presbíteros, não estou mencionando diáconos, embora os diáconos também sejam oficiais, porque o ministério do ensino, né, de maneira mais específica, é do presbítero, né? Se os presbíteros, eles, repito, não valorizam o culto a Deus como de fato deve ser, com a devida honra, com a devida a motivação, né, que é o amor a Deus, como nós vimos na primeira parte, com a devida honra ao nome de Deus, a igreja ela não vai estar num bom caminho. Por isso, irmãos,
a escolha, né, de oficiais, a escolha de presbíteros, ela é fundamental. E também aqueles que são escolhidos, né? É fundamental que nós estejamos unidos neste propósito de ensinar o povo de Deus a verdade do Senhor, né? E por isso os presbíteros precisam tanto de oração, de pastoreio, né, de acompanhamento por parte da igreja, porque sobre nós pesa uma responsabilidade muito grande, né? As nossas palavras, nossas ações, elas têm um peso diferenciado, né? Porque nós somos pastores do rebanho, e o rebanho olhará para todos nós, né? Caso nós estejamos fazendo o que é mal diante do Senhor. Irmãos, eu ainda tenho ali 10 minutinhos, né? 7, 10 minutos. Eu vou introduzir aqui a segunda parte do capítulo 2. Nós não vamos conseguir esgotar hoje, não tem problema, a gente reajusta lá o cronograma, né? Mas a segunda parte, eu não vou me aprofundar, não vou especificar agora, porque eu vou precisar de tempo para detalhar esse tema, porque é um tema polêmico. A segunda parte vai falar sobre casamentos mistos. Então, é uma parte bastante interessante, bastante polêmica aqui para nós, especialmente, né, na nossa geração. Mas antes de falar de casamento propriamente, o nosso foco deve estar na palavra aliança, que é a palavra que vai aparecer, inclusive, como vimos, no versículo 4, não é? Em que Deus diz, para que a minha aliança continue. Também ela vai aparecer no versículo 8, quando diz que o povo violou a aliança. Agora reparem então o versículo 10. O versículo 10 não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Agora vem a pergunta, que é a pergunta que vai introduzir este tema polêmico, que é o tema da aliança e, consequentemente, dos casamentos. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, esta é uma pergunta que nós precisamos fazer no nosso contexto hoje. Apenas como introdução, porque, como eu disse, eu não terei tempo de expandir aqui, né, esse tema, e ele é mais complexo mesmo, a gente vai precisar de tempo para conversar sobre ele, mas há pelo menos duas interpretações aqui com relação a esta profanação da aliança dos pais. A chave aí do versículo 10 é exatamente a última parte, profanando a aliança de nossos pais. O que seria profanar a aliança dos pais? Aqui nós temos duas interpretações mais fortes. A primeira delas é que, naquela época, nessa sociedade, né, nessa época aqui israelita, judaica, os irmãos se lembram que os casamentos, eles eram arranjados, né? Eram casamentos encomendados. Então, pais entregavam suas filhas, né, a uma pessoa, um homem de uma outra família, e estes casamentos eles eram comprados, usar uma expressão assim um pouco mais forte. Tinha inclusive aquela questão do dote, né, do pagamento. Os irmãos se lembram lá da situação envolvendo Jacó, por exemplo, né? Então você tinha ali aquela situação de você pagar o preço da sua noiva. Então era um casamento em que os pais eles davam os seus nomes como garantia, né? Então o Tiago vai casar a Laurinha. Aí ele já promete a Laurinha, você vê que ele já ficou meio cismado ali, só de eu falar. Então ele promete a Laurinha, por exemplo, para uma família, né, da igreja. Eu não vou me arriscar a falar quem, senão vocês vão, né, para uma família da igreja. E aí o Tiago entra em contato com aquele pai daquele rapaz e fala, olha, o que nós vamos combinar aqui? Nós vamos combinar que um é para o outro, tá certo? E aí você vai me pagar aqui um dote, vai pagar aqui você vai ter que conquistar, né? Não é tão fácil assim não.
Você vai ter que conquistar a minha família, você vai ter que garantir. Então era mais ou menos isso que funcionava. Claro que na nossa geração hoje parece um negócio estranho, né? É estranho mesmo, porque não é a prática, mas na época era assim, era a maneira como eles faziam. Então, essa é uma possível interpretação para profanar. O que estava acontecendo? Os pais davam a palavra, uma família dava a palavra para outra, e depois ruía o negócio, quebrava Aí, quer dizer, o rapaz lá estava esperando a moça que tinha sido prometida, todo felizão. Quando chegava lá e tirava o véu, não era a moça, era outra. Aí o cara ficava com raiva demais, né? Lembra de Jacó? Então, é aquilo ali, é a profanação da aliança dos pais. Os pais fizeram um contrato, aí eles ruíam os negócios e os filhos... Ou então acontecia, não só do pai romper o contrato, mas dos próprios filhos. Por exemplo, os pais davam os filhos em casamento, mas aí quando iam se casar, não aceitavam. Aí o homem, por exemplo, quebrava o contrato do pai. Quer dizer, ele desonrava o pai, porque o pai confiou nele em todo o processo. Chegou lá na hora H do casamento, o camarada saía fora. Então, quer dizer, isso é um possível contexto. O outro, que também é muito próximo, mas ele é mais amplo do que este, tem a ver com a profanação dos pais aqui. Agora os pais, não apenas os pais biológicos, estes que faziam o contrato do casamento, mas os pais espirituais de Israel, Abraão, Isaque, Jacó. Ou seja, significando agora uma aliança feita com os patriarcas, de maneira que, e nós vamos ver isso inclusive no texto aqui, por isso que eu vou precisar de mais tempo, né, para explicar aos irmãos com mais detalhes. Muito provavelmente seja esta segunda interpretação aquela que é mais claramente mostrada no texto. A ideia é, nós somos um povo, nós temos um pai em comum, que aliás o texto começa assim, né? Não temos nós todos o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? Ou seja, a ideia aqui, então, é de uma unidade familiar. Nós saímos da mesma raiz familiar. O nosso pai é Deus, e Deus nos chamou, enquanto família de Israel, em Abraão. Portanto, os nossos relacionamentos conjugais, eles devem ser com pessoas que façam parte da família de Abraão, dos israelitas. Nós não devemos, portanto, buscar relacionamentos familiares, conjugais, com outros povos que não sejam povos da família, da extensa família de Abraão. Lembrando que Abraão, diz lá, eu citei aqui, Gênesis 12, a partir de ti eu farei o quê? Uma grande nação, as famílias dos povos. Então, não era só a família imediata, era a família extensiva, os chamados israelitas ou judeus, Eles deveriam se casar entre si, povo judaico com povo judaico, israelita com israelita. E ao que parece, nós vamos ver aqui, eles estavam desobedecendo esta orientação. Então, quer dizer, seja a primeira interpretação, que é uma interpretação mais focada no aspecto biológico, seja na segunda interpretação, que é mais no aspecto espiritual, qualquer uma das duas é problemática, porque a primeira quebra e desonra o pai, quinto mandamento. O indivíduo, ele quebrava a aliança que o pai tinha feito, então é um pecado. Se for a segunda, também é um pecado, porque ele também está quebrando, no caso aqui especialmente, o primeiro mandamento, porque ele está agora adorando um outro Senhor, que não seja o Senhor de Israel. Então eu vou só fazer essa introdução, e com a graça de Deus, no próximo estudo a gente então retoma este ponto, porque ele vai ser um ponto muito importante, e eu gostaria que os irmãos que estão aqui continuassem vindo, para você não perder a sequência deste estudo, para a gente entender o que realmente a Bíblia está falando a respeito disso, para que a gente possa, irmãos, ter uma
clareza quanto a esse tema, não tomarmos, não fazermos juízo, né, daquilo que a Bíblia não faz, impondo às vezes sobre os nossos irmãos algo que a Bíblia não impõe, né, e também que nós possamos orientar, especialmente aos nossos jovens, solteiros ainda, né, a que possam também obedecerem à palavra de Deus. Interessante que o texto aqui vai falar não apenas do solteiro que vai se casar, mas o texto fala inclusive também da própria prática do casamento, né? O texto fala, por exemplo, a respeito do divórcio. Então, os irmãos vão ver como que é rico este trecho aqui de Malaquias. É praticamente um estudo sobre casamento, né? Então, não deixem de vir, não deixem de participar nos próximos estudos, porque eu creio que nós seremos muito enriquecidos, né, com esta palavra do Senhor. Então, o que é que nós aprendemos hoje? Pastores, presbíteros devem pregar a verdade da palavra do Senhor com fidelidade, né? Esse é o ponto aqui fundamental. E uma das demonstrações de uma pregação fiel é uma pregação que considera a aliança do Senhor como sendo principal dentre o povo de Deus, né? O pastor, ele não pode ter receio de pregar a palavra do Senhor. Ele não pode esconder certos temas para evitar que as pessoas fiquem chateadas, né, com raiva. Ele precisa expor todo o conselho de Deus, ainda que sejam coisas difíceis, complicadas, como essa aqui, que a gente vai tratar com a graça de Deus no próximo estudo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.